caminho é longo e Francisca, Deus difícil abençoe. demais, Deus abençoe Elaine, Deus abençoe Carlos. pois a dor que quer ser minha Deus abençoe amiga Maria. desafia minha paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Deus abençoe Noemi, Resta a voz e por isso Yolanda, Maria, Deus posso abençoe cantar. Beto. Deus abençoe a todos. Pastor Braga, Deus abençoe. Beto, Maria. Eu tenho vida, não importa o Deus abençoe, momento, Deus é abençoe, Jesus vive, difícil, Deus mas abençoe, eu Cássio. tenho vida. Deus abençoe a todos. Vida. Esperar um pouquinho, entrar aí mais pessoas. A gente vai falar um pouquinho. Não importa o momento, é A difícil. gente vai falar um pouquinho sobre a Trindade Tenho e filosofia, mas vai ser bem curtinho, bem rápido. Quero responder a um amigo, pastor. a esperança de Deus ver abençoe Maria, Deus abençoe Arena, Católica, Deus abençoe. Eu canto, Carlos. eu grito, eu choro, mas Deus não abençoe a posso todos. parar. Deixa eu Pois tentar a aqui. vida e o ar que eu respiro foi ele quem deu. Não sei mexer muito bem nisso daqui. Alguém pode me explicar como é que eu faço para compartilhar? Canto a vida de Cristo, não devo temer. Vida, Maria, Deus abençoe. eu tenho vida. Não importa o momento, é difícil, mas eu Marcos, Deus tenho abençoe. vida. Vida, eu tenho vida. Nós, Yolanda, Deus abençoe a Não todos. importa o momento, é difícil, mas eu tenho. Vai falar um pouquinho sobre a Trindade, bem rápido, vida. e filosofia. Vida, vida. O irmão André tá por aí? Só em Jesus. Esperar alguns irmãos entrar aí. A gente já vai começar a falar. Tudo em dos teus pés. Irmão André, Já não Maria tem Helena, tanto entrou. vigor. Maria Helena, Mas Maria, só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. cadê o Eduardo? Cadê o Eduardo? Desculpa-se sem poder, nunca para de lutar. Certo. O que não Fátima, Deus pode abençoe a fazer todos. sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois Dênia, trabalha com Deus abençoe. prazer. José, Laura, Sofre Lavinha. como bom soldado, Deus abençoe a mesmo todos. estando já cansado.
quer lutar até morrer. Guardando aqui rapidinho, Sem descansar. entrar mais gente. Ofegante ele vai. Josué, Dia, Rosa, Deus abençoe a Sua todos. chama não se apaga, pela obra o amor do seu Carmelina. coração não sai. Muitas vezes já chorou, mas a arma ele possui. Diná, Se Márcio, no campo ele tombar, Rô, consegue André, se levantar com a André ajuda Reis. de Deus Jesus. abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Esse entende da palavra de Deus. Se alguém quiser seguir o canal dele lá, Nunca para de lutar. meu irmão entende muito. Muito conhecedor da palavra de Deus. Sozinho na batalha, pede alguém pra lhe A gente ajudar. vai começar a falar aqui, irmão André, um pouquinho sobre Jamais sem desistir. É que um pastor é amigo, assim, amigo de, né, internet. Ele é um pastor das Assembleias de Deus, de Campinas, em Campinas que ele mora. E a gente conversou um pouco, ele mandou para mim algo aqui, eu vou ler aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso que ele falou, tá? E o irmão André, se puder aí, alguma coisa aí, me ajudar aí, irmão, você vê, pode me ajudar aí. Se o irmão puder compartilhar com o irmão Selvio, né? Não sei se o irmão tem ele aí. Vamos... Queria esperar o irmão Eduardo também. O irmão Eduardo, até agora... O irmão Eduardo tá por aí? O irmão Eduardo... eu acho que ainda não está. Mas... vamos esperar mais um pouquinho aqui. Enquanto isso, vamos ouvir mais um hino aqui. A gente já vai começar, né? Deixa eu ver se tem algum hino aqui pra gente ouvindo. E a gente já vai falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Esse hino aqui também é bonito. Irmão André, deixa o canal do irmão aí, escreve aí pra alguém ver. É tremendo aquele canal que o irmão tem no YouTube lá, é tremendo, né? O meu já era, né? O meu eu perdi. O meu já foi, tem que maneirar nas coisas que eu falo aí. Deus abençoe, irmão. Obrigado, viu? Já vai começar já. Perde não, irmão. Perde não. É que eu acho que eu falei umas coisas lá que eu não deveria ter falado, né? Me expressado daquela maneira lá, talvez. Eu acho que é isso, né? Foi uns 4 vídeos, mais ou menos, 4, 5 vídeos lá que não deveria ter me expressado daquela maneira lá, eu acho. Tem que tomar cuidado com as coisas que fala agora, né? Irmão Deus abençoe, Lebrão, abençoe a todos. A gente já vai começar já, tá? Tô dando um tempinho aqui que tem um irmão que queria ouvir, que é o irmão Eduardo. Eu vou esperar se ele entra aí. Se não entrar, a gente já vai começar já. Só acabar esse hino aqui. Eu sou Deus que te vê e molda e sonda e ama você. Conheço tuas dores. Eu sou teu Deus. Recebo no céu tuas lágrimas, feridas profundas, enquanto abençoe, irmão. mora. Deus em morfe, né? Deus em morfe. Isso é uma coisa tão tremenda, né?
Então, na explicação que o irmão faz lá sobre Deus em Morphe, fica muito mais claro, né? A maneira que o irmão expôs lá a imagem, né? Fica muito mais claro. Então eu aconselho quem tiver interesse, entre no canal lá que vai ver coisas que nunca viu numa denominação. Maria, Deus te abençoe. Hoje é tanto a enganação, né, irmão? É tanta enganação doutrinária, é tanta coisa assim, atrás só de riqueza, né? A gente vê muito disso hoje, né? Din-din, né? E deixando as pessoas embaraçadas em doutrinas que não condiz, filosofias que não condiz. Infelizmente é assim, né? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Será que esqueceu? Eu sou invencível na terra e no céu. Ninguém pode comigo. Esse hino chama Sou Teu Deus. Na tempestade ou deserto, estou sempre perto. Não chores, meu filho, pois as tuas lágrimas. Tem bastante coisa aqui anotada, né? Porque vou falar aqui, tem que anotar, né? Anotar o que é correto, claro, né? Cadê o Eduardo? O Eduardo, ele é um amigo meu do coração que trabalha comigo. E hoje ele entrou de madrugada, hoje tá cansado também, coitado. Lucas, Daura, Deus abençoe. Deus abençoe ele. Ele é uma pessoa. Ele é novo, um rapaz novo, 22 anos. Se bem que já faz 5 anos que eu conheço ele, ele não saiu dos 22 anos. Mas ele tem 22 anos. É uma pessoa encantadora, viu? Uma pessoa boa mesmo. Bom, vamos lá. Vamos começar então, certo? Deus abençoe a todos, né? Os que entrou aí depois. Eu vou aqui, ó, eu vou mostrar algo, vou ler algo aqui de um pastor de uma denominação chamada Assembleia de Deus. Calma aí um pouquinho. Deixa eu só achar aqui. Ele mandou para mim, então, algo que... Ele falou para mim assim, ele viu um vídeo meu e ele me contestou, né? O direito dele, claro, né? Eu acho que todo mundo tem direito de contestar com amor, com respeito, e é o que ele teve comigo. E geralmente, eu já debati muito com pessoas, né? Da Trindade, que geralmente perde a estribeira, né, quando é confrontado, entende? Então, mas tem muitos que não, tem muitos que são muito bons. Então eu vou falar sobre o que ele falou, ele só citou isso aqui para mim, então, mostrou algo aqui, falando então sobre ousia, né, eu não sou bom, não sei falar essas palavras aqui, né, hipostase, certo? E homógenes. Então ele quis fazer algo aqui, né, mostrar algo para mim aqui, que Deus, então, uma ousia em 3 pessoas, em 3 hipóstases, certo? Bom, totalmente contrário à Bíblia Sagrada. Primeiro que Deus não é 3 pessoas, né? Mas vamos lá. Essa é a doutrina, então, pastor Márcio Santos, das Assembleias de Deus. Não sei se ele está aí, se ele tiver, eu falei para ele, né? Se ele tiver, Deus abençoe, pastor. Né? Não sei se o irmão vai estar aí. Se tiver, eu vou falar agora aqui, então, algo. Primeiro eu vou abrir um caminho aqui só para a gente entender algo que é história, né? Não tem como fugir da história, entende? Tertuliano.
Vamos começar por os mais... Não, irmão, não sou unicista, né? Mas o irmão vai entender aqui, no decorrer do que eu falar, o irmão vai entender, tá? Deus te abençoe, irmão Arruda. Deus te abençoe, meu querido. Não sou dualista, não sou unicista, né? E não sou trinitariano. O irmão vai entender. Tertuliano, então, é um dos primeiros que vai usar o termo trinitas, certo? Trindade. Ele usa então, ele vai falar o quê? Substância, 3 pessoas, 3 personas. Ele usou, o que ele usou ali? Filosofia, não tem como negar isso, certo? É filosofia que ele usou, a filosofia estoica, ele usou a filosofia platônica, tudo que você imagina, a filosofia romana, os direitos romanos e assim por diante. Coisa que a Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina nada dessas coisas, certo? Então eu estou citando aqui para alguém que leigo, que não entende, nem sabe de onde veio o termo e nada, né? Possa entender que teve pessoas que começou com esses pensamentos aí pós-Bíblia, pós o Evangelho, pós os evangélicos, certo? Vamos aqui então. Tivemos também o Eusébio de Cesareia. Eusébio já é uma coisa mais tremenda, porque Eusébio tem coisa interessante, que ele teve uma obra antes de Nicéia e obra depois de Nicéia. Nesse intervalo, a gente vê que Eusébio, em suas passagens, que 18, se eu não me engano, que ele cita sobre o batismo, ele não cita nada de trindade ou nada de 3 pessoas, nada disso. Ele vai citar que o batismo é em nome, usando o nome do Senhor, certo? Ele não vai citar trindade, ele vai citar depois de Nicéia. Então você já percebe o que aconteceu aí, né? Concílio de Nicéia. Bom, ele viveu então no tempo do Concílio de Nicéia e inicialmente tinha inclinação no subordinacionista, né? Que era mais próximo de Ário, que seguia então Deus abençoe, Gustavo, que é considerado hereges pelo sistema romano e assim por diante. Bom, vamos lá então. Então eu não vou perder tempo aqui de falar de Eusébio, porque só estou mostrando alguns personagens que são importantes. Aqueles que quiser procurar e pesquisar, vai entender do que eu estou falando, né? Tem que procurar a fundo, né? Nicéia, então, a gente vai ter um problema ali, então, que define que o filho, homósios, não sei se eu estou soletrando certo ou não, né? Homósios com o pai, ou seja, da mesma substância. Só que ainda tem problema. Eles só vão conseguir resolver isso aqui, na verdade. Eu vou falar aqui, vou mostrar aqui quem que vai dar a última definição. É uma doutrina que tem que vir consertando ela, porque eles tinham problemas, né? Problemas de triteísmo e assim por diante. 3 pessoas em uma só. Você imagina a confusão que não foi isso daí, por séculos. Isso não foi do dia para a noite. Hoje é fácil, o camarada faz escola teológica, pega a ler tudo mastigadinho, né? Mas quero ver quem viveu no contexto do tempo, porque então eles tinham que arrumar argumentos, e só existe um argumento para isso, para arrumar na Trindade, que é a filosofia. Não tem como, se não usar a filosofia, ficar com a Bíblia, não tem como, eles não vão conseguir, porque a Bíblia não fala nada de 3 pessoas, entende? Mas vamos lá. No Concílio de Constantinopla, então, passou Nicéia. No Concílio de Constantinopla, nós tivemos nesse período aí um homem também muito importante aí para a doutrina da Trindade, que é Agostinho. Agostinho, então, ele vai encaixar ali a 3ª pessoa da Trindade. Ou seja, no Concílio de Constantinopla a gente vai ter então a fórmula então de Pai Deus, Filho Deus, Espírito Santo Deus, certo? Seria 3 deuses aí, né? Só que claro que eles vão maquiar isso daqui, entendeu? Eles vão maquiar isso daqui, vai fazer uma fórmula ali, né? Para não ficar essa coisa de politeísmo, né? E aí eles iam ter um problema sério. Então, agora vamos entender uma coisa. Roma sempre foi pagã. Roma é um dos berços do paganismo, entende? E como que eles iam? Você acha que Roma ia implantar uma doutrina, um batismo bíblico que é em nome do Senhor Jesus Cristo? Vocês acham mesmo que Roma ia implantar isso?
Vocês acham que Roma ia pregar um Deus de Israel, um único Deus? Ouve, ó Israel, né? Você acha, Deuteronômio 6, vocês acham mesmo que eles iam fazer isso? Não, eles iam maquiar, eles iam formular, eles iam fazer de tudo. Só que eles tinham que agradar tanto os cristãos como os romanos. Então, usaram nada mais, nada menos do que a filosofia platônica, e vários métodos que eles tiveram, né, para poder mascarar isso daqui. Isso é fato, não tem como negar isso, entendeu? Vamos aqui. Tivemos também, passando Constantinopla, tivemos o Edito de Tessalônica, né, que é esse edito aqui foi no ano 381 do imperador Teodósio, certo? Então ele vai ali, a doutrina passa a ser lei, quer dizer, imposição. Uma doutrina que precisa ser por imposição. E os evangélicos, quando o sistema protestante explode com Lutero, eles abraçaram isso e continuou, e está até hoje aí no mundo chamado evangélico, né? Vamos lá. Sim, Gustavo. Um Deus em 3 pessoas, Gustavo, não existe, filho. Batismo, Mateus 28:19, não é batismo, ali é uma ordem, leia com bastante atenção. A ordem foi 10, o batismo foi 10 dias depois de Mateus 28:19. Mateus 28:19, Jesus mandou usar o nome do Pai, não o título de pai e de filho, entende? Aí 10 dias depois, Pedro, então, no dia de Pentecostes, em Atos 2:38, abra sua Bíblia aí, meu querido sobrinho, abre a sua Bíblia aí, você vai ler lá, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, né, para o arrependimento dos pecados, usando o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único nome que tem redenção. Precisa do nome, não do título. Pai não é nome, pai é um título que Deus, entendeu? Ele gerou um filho, não gerou um corpo, onde ele habitou, então ele é pai. A partir do momento que ele gera aquele corpo, ele se torna pai. Isso, 1 Timóteo 3,16. Exatamente, irmão André. Aqui, então, a gente vai ter aqui Agostinho, então, que foi que eu falei, né? Que ele vai usar o sistema, a filosofia platônica, ele vai usar mente, conhecimento e amor, memória, entendimento. Tudo é a filosofia explícita. É claro que tentam mascarar, mas não tem como, certo? E Calcedônia. A gente vai ter um problema também com Calcedônia, como eu falei para esse querido pastor aqui. Falei, Calcedônia, irmão, olha a artimanha de Calcedônia, é uma coisa tão profunda, né? Calcedônia 451, eles tinham um problema lá da divindade de Jesus. Teve guerras, né? Guerras assim, guerra religiosa, né? Isso tem mesmo. Então a gente vai ter um problema ali que eles falavam assim, tinha o dilema de se Jesus, a natureza de Jesus. O que eles vão fazer? Tinha 2 naturezas, né? Jesus tinha 2 naturezas, ou não tinha, e Jesus era Deus ou não era Deus, toda aquela confusão que ainda estava implantada na mente deles. Então o que Calcedônia vai fazer? Não, Jesus é Deus, certo? Jesus, só que ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Deus segundo. Ele é Deus, verdadeiramente Deus, mas é segunda pessoa. Está entendendo o que Calcedônia fez? Calcedônia não eliminou Nicéia. Calcedônia estabeleceu Nicéia, ao contrário. E coloca então Jesus como Deus. Então aqueles que achavam que Jesus não era Deus, passam a crer, então, não, Jesus é Deus. Só que é a segunda pessoa, não o Deus único e verdadeiro. Deu para entender? Então Calcedônia deu uma maquiada ali, finalizou. E vai estar lá escrito em Calcedônia, não se discute mais isso. Certo? Você vê como é que é a imposição desse sistema aí, né, irmãos? É um sistema misericórdia. Bom, ousia, como esse irmão aqui me mandou aqui. Palavra grega que significa essência, substância, ser. Na filosofia grega, principalmente de Aristóteles, é aquilo que faz algo ser o que é. Ou seja, ousia é o que é o que Deus é, certo? Vamos lá, isso é ousia. A natureza, né, de uma coisa. Então, Deus é ousia. Só que Deus é ousia dividido em 3 pessoas, em 3 hipóstases. Isso não é bíblico, isso é filosofia. Como é que uma pessoa consegue engolir isso? Entende? Aí,
é 3 pessoas, só que pessoas diferentes de personalidade. A personalidade é uma, não é certo? Então eles vão falando, não, a personalidade é Deus. Esse Deus, esse único Deus que se projeta, que se manifesta em 3 pessoas distintas. Não, tá errado. Deus não se manifesta em pessoas, entende? Deus, a Bíblia diz, grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne, Deus veio em carne, Deus habitou em um corpo chamado Jesus. Quando aquele corpo nasceu, né, que foi gerado pelo Pai, aquele corpo recebeu um nome, Jesus. O Pai, o grande Espírito habitando ali, é Senhor, por isso que é Senhor, Jesus, Cristo. Ali estava o próprio Deus. Então eu conversando com esse irmão da Trindade, ele me disse, como Deus não poderia vir como uma criança? Ah, não, mas Jesus não é Deus? Você está entendendo a mentalidade onde vai? Vocês não dizem que Jesus é Deus também? Ou o único Deus das 3 pessoas? Mas Jesus não veio como criança? Você está entendendo a mentalidade? Então não tem argumento. Deus, sim, Deus, esse é o mistério. Esse é o mistério da piedade. É Deus em carne humana. É Deus caminhando conosco. É Deus cumprindo a redenção. E a redenção, ela exige sangue. Sem sangue não tem como, não há remissão de pecados. Deus, como Espírito, não pode derramar sangue. Ele precisava vir em carne humana. E ele gerou o Logos, o seu Logos. Deus, antes da eternidade, nunca... A Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus. E nem vai ver. Deus não pode ser visto. Na sua forma original, não. Nunca foi visto. A Bíblia diz, você não pode fazer a Bíblia mentir. Entende? Então, como é que ele é visto? Ele é visto em sua imagem. Certo? No Logos. Então, Deus, quando ele ia fazer a criação, primeira coisa, Deus tinha que se tornar visível. Ele tinha que se tornar visível. Como é que os anjos iam adorá-lo? Então, Deus agora, aparece nessa... Deus é um fogo consumidor, a Bíblia diz. Ele é Espírito, São João 4:24. E ele, então, se manifesta, então. Ele se projeta, ele se torna visível. É o Logos. Entende? E esse Logos, ele podia vir na terra, ele apareceu a Abraão, ele apareceu a Moisés viu ele pelas costas. Então esse Logos, ele vinha da maneira que ele quer, ele é Deus. Mais tarde, então, para cumprir a redenção, ele veio em carne humana. Isso é a Bíblia, o resto é filosofia. É dividir Deus em 3 pessoas. Isso não é Bíblia, entende? Isso não condiz com as Santas Escrituras. Dividir Deus em 3 pessoas. Bom, vamos aqui então. Homósios. Aí eles vão tentar um outro argumento. Homósios. Opa, uma palavra composta que é homo, o mesmo, ousia, a essência. Então, da mesma substância, homósios, são 3 da mesma substância? Não, não existe 3 da mesma substância. Daqui a pouco eu vou citar a escritura aqui. Bom, isso foi usado em Niceia, veja bem, em Niceia. Direita é poder, filho. Deus nunca foi visto, né? A Bíblia diz, Deus nunca foi visto, entende? Então não tem como quando Estevão, ele estava sendo apedrejado, e muitos trinitarianos quer dizer que Deus estava do lado. Mas a própria doutrina da Trindade diz da pericorese. Eu ia falar, mas já vou adiantar aqui. A pericorese, que é os 3 dentro, mútuo, quer dizer, um dentro do outro. Isso é um mistério mesmo, Trindade é um mistério mesmo. Mas a Bíblia diz o mistério da piedade, que é Deus em carne, não Deus em 3 pessoas. Então, a pericorese, que é essa mistura dos 3 em um só, como é que eles querem dizer que Jesus estava do lado de Deus? Dá para entender a confusão que é isso? Isso é uma confusão, irmão. Entende? Quando Estevão viu, a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Ele não viu Deus, ele viu a glória. Leia Coríntios 6:4. A glória de Deus, a face de Jesus Cristo. Entende? É isso que Estevão viu. Ele viu Jesus. Jesus disse assim, quando Felipe, mostra no Pai, ele diz perguntando, né, para Jesus, mostra no Pai, o Senhor fala tanto do Pai, quem vem a mim vê o Pai, Felipe. Como diz tu mostras no Pai? Não crê que eu estou no Pai e o Pai em mim? Entende? Então essa manifestação de Deus em carne que confunde os trinitarianos. Então eles acham que ali, Jesus dizendo que o Pai é maior, né? Propriamente, o Pai é maior, como é que é coigual?
Entende? Então é uma confusão essa doutrina da Trindade, não entendendo que Deus estava velado naquele corpo. Eu vou falar algo aqui sobre o tabernáculo, aí aqueles que têm a mente mais aberta vai entender. Vamos aqui. Bom, no contexto, a controvérsia, então, entre essa controvérsia de Ario e Atanásio, assim por diante, né? Ario dizia que o filho foi criado, né? Então, duas aberrações dos dois lados ali, certo? O filho foi gerado, né? Exatamente, irmão Gustavo. Deus mandou, ó, veja bem, ó. Deus mandou o seu único filho, não Deus Filho, não é um outro Deus. O filho, o corpo, entende? É a palavra, no princípio era a palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus. Você já viu? Eu estou aqui, você está vendo minha palavra do lado aqui ou algo assim? Não, não. A palavra estava com Deus, é a palavra de Deus. Tudo foi criado por ele e para ele. É a palavra, entende? Essa palavra é que veio em carne. Deu para entender? Então não é distinção de pessoas, não existe pessoas aí, entende? Então Deus mandou o seu único filho, não Deus Filho. Deu para entender? Deus nunca enviou um Deus Filho, mas enviou o Filho. Deu para entender? Atos 2, né? O santo que não poderia ver a corrupção. O que não vê corrupção? É a carne, é o corpo. Deu para entender? Esse é o Filho de Deus. Vamos aqui então, vamos continuar aqui. Então foi a influência de Platão e Aristóteles que trouxe essa bagunça aí que eles usaram, porque eles não conseguiam entender, né, as manifestações de Deus. Então eles tiveram que criar então um sistema filosófico, doutrinas que não condiz com a Bíblia Sagrada, e claro, para apresentar a Roma, apresentar a igreja que estava nascendo ali em Roma, certo? Essa igreja, ela ia dominar e dominou diante dos nossos olhos. E as igrejas evangélicas, que surgem ali depois no movimento protestante, aderiu a essa doutrina aí. Em vez de voltar um pouquinho mais para trás na Bíblia e crer no batismo bíblico, não, ficou com o batismo de títulos, em vez de usar o nome. Se sobre você for invocado título, você não tem redenção, porque precisa do nome ser invocado. E não é por autoridade, como alguém quer interpretar isso, aquilo, não tem interpretação. A Bíblia diz o que ela diz, e acabou. Entende? Bom, Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Errado, como eles dizem, errado. Essa palavra errado, eles querem dizer então uma unidade composta, vamos dizer assim, como um homem e uma mulher, certo? Tem um homem aqui e a mulher, eles são unidade composta. Não, ali não é isso. Eu vou mostrar algo aqui sobre errado, que é o contexto que define errado. É o contexto, porque errado é um. E o texto está dizendo que Deus é um. Agora vamos pegar aqui na Bíblia, só para vocês entenderem a diferença. E quem crê na Trindade vai saber o que eu estou falando. E isso daqui, se eu achar aqui agora, senão eu vou mostrar mais para frente aqui, onde a Bíblia diz do tabernáculo, né? Se eu não achar, depois a gente vai procurar aqui. Achei aqui. Vamos aqui, 26:6. Êxodo 26:6. Farás também 50 colchetes, vai gravando isso aqui, ó, 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas. Ó, colchetes, cortinas, uma com a outra, e formará um errado. Aqui sim, ó. Então foi pego várias coisas para formar um errado. Entende? Teve que pegar colchetes, teve que pegar cortinas e forma um errado. Deuteronômio 6, não. Aqui não pega 2 deuses para formar um, ou 3 deuses para formar um. Aqui o texto é claro. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Entende? É número 1. Errado é isso. Então, é o contexto que forma, então, que dá o errado. Você interpreta da maneira, então, que você quiser. Mas a Bíblia diz assim. Entende? Então, errado quer dizer isso. Então, eles pegam um cacho de uva, igual eles falam. Deus é como um cacho de uva. Não. Uma uva só não forma um errado. Ou ela é um errado. Entende? Mas eles tiveram, então, que pegar várias uvas para formar um errado. Agora, aqui não. O texto não pega vários deuses para formar um Deus. Entende? Então, já quebra isso daí também, né? Antes que alguém fale de errado e assim por diante, é uma palavra até... Eu nem sei soletrar isso. Entende?
Vamos aqui. Deuteronômio 6:4, como eu li, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor. Então não fala nada de essência, nada dessas coisas filosóficas. Isaías 43:10, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Não tem espaço para múltiplos deuses coigual, não existe coigualdade, isso é pura filosofia, entende? Não tem isso na Bíblia. São João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai, como diz que eu mostro no Pai, não creio que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Ah, mas o Pai estava no céu, mas Jesus também estava no céu, São João 3, ninguém subiu, ninguém desceu do céu, né? Jesus vai falar, ele estava no céu. Só que ele estava conversando com Nicodemos, como é que ele estava no céu? E ele disse que ele estava no céu. Tá entendendo? Por quê? Porque é Deus. É o próprio Deus. O Espírito que habitou naquele corpo é o próprio Deus. É o Pai. Agora, respondendo o irmão lá que disse se eu sou unicista, os unicistas geralmente creem que o corpo é o Pai. É modalismo, né? O modalismo. Deus Pai, Deus ele veio como filho, certo? E aquele filho que é o corpo, a carne, é o próprio Pai. Não, isso não é verdade. Deus teve um filho, ele gerou um filho, então não é o próprio Pai. Deu para entender? Só que não é pessoas, é o corpo. É igual você está me vendo aqui. Aqui é um corpo. Quando esse corpo nasceu, a minha mãe colocou um nome nesse corpo, Ronaldo. E o espírito que está aqui dentro, automaticamente, neste corpo, recebe o nome Ronaldo. Deu para entender? É assim é Deus, porque ele se fez um de nós. A Bíblia diz que ele se fez igual a nós. Ele tomou a forma humana. Então, ele nasceu como humano. Então, ele tinha que receber um nome. Aquele corpo tinha que receber um nome. E o nome que recebeu é Jesus. O Espírito habitando ali é Senhor, porque só existe um Senhor. Entende? Se o Espírito de Deus não habitasse ali, não era Senhor. Não podia chamar Jesus de Senhor. Só é Senhor porque ele é o próprio Deus. Em seu corpo, em sua palavra encarnada. Essa é a Bíblia Sagrada. Por isso que nós batizamos de acordo com a Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos foram batizados assim. Não existe o batismo repetindo Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe. Entende? Isso é pós-Niceia. Bom, vamos lá. Eu queria falar mais alguma coisinha aqui. Timóteo 3,16. Então, Deus se manifestou em carne. Grande é o mistério da piedade. Agora sim, esse é um mistério. Deus se tornando uma criança. Deus, Jeová chorando. Jeová brincando. Jeová crescendo. Jeová em carne humana. Esse é um mistério, mas é um mistério revelado. Porque Jesus revelou isso, não é? Bom, vamos aqui. Então, não falar nada de segunda pessoa, nada de terceira pessoa, nada dessas coisas aí. Homósios tenta resolver o que então? Tenta resolver essa questão de Deus Pai, Deus Filho. Não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? É um Deus, certo? Então, eles tentam arrumar um conceito aqui e diz que é a mesma essência, mas pessoas distintas, hipostase. Isso não condiz com a Bíblia, isso é uma enganação, né? Deus é um. Esse Deus se manifestou em carne. Jesus é expressa a imagem do Deus invisível. Só isso. Me ajude em oração, Fernando. Deus te abençoe, Fernando. Que Deus te abençoe, meu irmão. Não sei como o que acontece, mas que Deus te abençoe. Que o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, que é Senhor Jesus Cristo, te abençoe. Vamos aqui. Então, o profeta da era chamado William Branham, ele vai explicar, então, o Logos saiu de Deus. A expressão se expressou, Deus se tornou visível. E os anjos agora poderiam adorá-lo. Estou falando isso lá atrás, lá no princípio. Entende? E esse Deus, então, agora se tornou visível. Por isso que chama Deus, né? Antes não era Deus, porque não tinha ninguém para adorá-lo. Era apenas o Espírito eterno. Esse Deus, então, agora se tornou visível. Por isso que ele vai falar em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem. Porque agora Deus tem uma imagem. Deus se tornou visível. Entende? Então agora Deus visível, ele faz o homem à sua imagem. Ele faz o homem
espírito, a sua imagem, e depois coloca o homem no pó da terra e assim por diante, né? Não vou entrar nesses detalhes aí agora. Mas só para entender, Deus fez o homem à sua imagem. Deus é espírito. Ousia e homoses, então, vieram da filosofia. Encerra o assunto. Não tenho nem que debater isso. Eu nem perco tempo em debater isso, porque eu não debato filosofia. Entende? Então, foram usados para resolver o debate teológico, não são linguagem bíblica de maneira alguma, criaram uma estrutura conceitual e depois transformou em doutrina oficial, doutrina do Império Romano. Deus é um, e esse Deus não se divide. Não divide a sua glória com ninguém. Bom, hipóstase. A palavra hipóstase, no sentido original dela, é aquilo que está por baixo, é o fundamento. Agora, vamos entender algo aqui que é tremendo. Né? Essa palavra aqui, ela teve um crescimento. Ela teve um arranjo, vamos dizer assim, ela cresceu o vocabulário, porque, na verdade, mesmo o original grego, ela vai dizer, é um fundamento, é uma realidade concreta. Então, eles vão pegar na filosofia, então, sempre a filosofia grega, e vai colocar como, especialmente Aristóteles, né? Eles vão pegar dele, eles vão colocar, ousia a essência, o que é algo, né? Algo que é, e hipóstase, realidade individual, substância. Ou vai chegar, então, até pessoa. Deu para entender? Então, ousia, uma só ousia, uma essência, algo que é, né? Homósios, é porque é substância. Hipostase, o que é agora? Divisão de pessoas. O Deus Filho, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo. 3 pessoas na divindade. Aí eles conseguiram, então, aplicar isso e formular. Só que ainda tiveram muitos problemas aqui, porque triteísmo. Aí depois eles vão tentar consertar isso aí de novo com a filosofia. Bom, depois de iniciar, então, surge, então, outra dificuldade, né? Deus é um, mas Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa? Então eles começam a questionar. E teólogos como os pais de Capadócios, né? Basílio, Gregório e outros, tiveram, então, a brilhante ideia de formular, de novo, uma ousia, essência, 3 hipostase. Um Deus em 3 pessoas. Mas ainda assim continuava o problema ainda. Ou seja, uma essência divina e 3 realidades distintas, 3 deuses. Entende? 3 pessoas. Se 3 pessoas são distintas, são 3 deuses. Só que eles vão arrumar um jeitinho aqui, escuta só. Então, por que usaram hipóstase? Porque prosopon, persona, parecia uma coisa mais, uma máscara, um teatro, algo assim. Então eles vão usar algo mais filosófico. Então a hipóstase, a existência individual de cada pessoa individual, causou também um outro problema, e eles vão ter que chegar aqui, onde eu quero chegar. Mas antes eu vou falar algo da hipóstase. Hebreus 1:3, a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, hipóstase, né? Tem outra escritura aqui que é muito, muito tremenda para se usar, que é Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento. Isso que é hipóstase, é um fundamento. Hipóstase é o fundamento. Mas como a palavra foi crescendo, o vocabulário foi manipulando e crescendo, algo assim, se torna então em pessoas divinas. Mas não tem nada de pessoas divinas, a Bíblia não mostra nada disso, isso aí é filosofia platônica. A Bíblia então não diz nada de 3 hipóstases em Deus, 3 realidades, pessoas eternas, nada disso, a Bíblia não mostra nada disso. Deuteronômio 6:4, como eu disse, Deus é um, o Senhor é um. Timóteo 3:16, Deus foi manifestado em carne. Colossenses 2:9, toda a plenitude da divindade habita nele, ou seja, habitou em um corpo. Um corpo, este corpo é onde estava o sangue de Deus, Atos 20:28. O sangue de Deus, entende? Deus estava neste corpo para ser sacrificado. Aquele corpo era o cordeiro que ia ser imolado, morto. E o espírito então ia ficar exposto. Deu para entender? Eu vou mostrar algo sobre o tabernáculo, para finalizar.
aí eu creio que vai ficar bem mais interessante. Bom, então Jesus não tem nada de segunda pessoa, São João 14,10. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Quando eles citam João 14,10, eles vão falar que isso aí é pericorese. Que o Pai está no Filho, mas ali não é dois espíritos. Entende? O Pai está no corpo. Hebreus 10,5. Entrando ao mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então a teologia de Nicéia, pós-Nicéia, vai usar então uma ousia em três hipóstase. A Bíblia mostra o contrário. Um Deus se revelou em carne, chamado Jesus. Pronto, acabou. Essa é a Bíblia Sagrada. Vamos aqui então falar agora sobre o último estágio para a gente entender, ou melhor, para as pessoas entenderem e cair fora desse sistema, né? O significado de pericorese. A etimologia peri, quer dizer, ao redor, chorel, mover-se, dar lugar, conter. É a interpenetração que eles alegam, a habitação mútua, um está no outro sem se confundir. Então, um está no outro. É três espíritos ali, porque tem que ser três espíritos, né? Se mutuamente, um no outro, um envolvendo no outro. Olha que confusão. Olha que doutrina mais confusa. Né? Olha que doutrina assim que quebra as escrituras. Esse termo não aparece na Bíblia. Surge então muito tempo depois, no século V e assim por diante, até o século VIII. Ela foi sistematizada. Ou seja, um homem chamado João Damasceno é quem vai sistematizar. Em anos 635 a 749, ele foi o principal sistematizador do termo da obra chamada Exposição da Fé Ortodoxa. Deu para entender? Então ele vai usar a pericorese para resolver as brigas, os mal entendidos que eles não estavam entendendo ainda. Então, vai ter, antes dele, a ideia já existia na forma implícita, né? Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa. Então, só que foi Damasceno quem vai sistematizar a fórmula aí. Então, você vê que é uma coisa totalmente antibíblica. Bom, já falamos de Osias, já falamos de Homósios, já falamos de pericorese, já falamos... eu quero falar algo aqui. Vamos falar um pouco agora da Bíblia, né? A gente está falando muito sobre termos de filosofia e vamos falar da Bíblia Sagrada. Mas antes disso, vamos refutar a pericorese aqui. A pericorese, então, né, que foi por João Damasceno. Vamos ver aqui. João 14, 10, 11. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Então eles vão alegar que isso é pericorese, mas não é. Vamos refutar isso daí. João 14, 10. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Não diz duas pessoas coigual. Nada a ver. Pericorese não é um Deus dentro do outro. Não é três espíritos mútuos. Isso aí é uma formulação de Damasceno, de João Damasceno. Deu para entender? Esqueça isso. Isso aí vai te confundir, vai te levar a descrer da Bíblia Sagrada, vai fazer você arrumar argumentos e você nunca poderá ficar com a Bíblia. Isso é para distanciar do verdadeiro batismo bíblico, que é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Espírito, João 4, 24. Deus enche tudo, Jeremias 23, 24. Deus enche os céus e a terra. Toda a plenitude da divindade habitou naquele corpo chamado Jesus. Vamos aqui, 2 Coríntios 5, 19. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Não tem nada de duas pessoas aqui, três pessoas. Deus estava reconciliando, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Né? Não é uma pessoa dentro da outra pessoa. Até porque não existe pessoas, não existe hipostase em pessoas distintas. Colossenses 2,9, toda a plenitude da divindade habitou nele, certo? Pericorese tenta explicar então como três são um, mas a Bíblia mostra ao contrário. Deus é um, Deus se manifestou em carne, Deus habita em Cristo. Não tem lugar nenhum que vai falar de três pessoas, não existe três pessoas.
Então, acho que ficou bem claro, enfatizei bem isso para que você possa olhar para a Bíblia, como ela é, né? Pericorese, então, foi algo que surgiu muito depois para dar um arranjo aí, né? Vamos falar aqui, então, do termo errado. O texto hebraico, Deuteronômio 6:4, Shema, quer dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um Senhor, é um errado. Ou seja, esse errado aqui não é, como eu já disse, né? Não é composto. Aqui eu citei já, não vou citar de novo, né? Mas para quem quiser ler lá, está em Êxodo, vamos achar de novo aqui. Está em Êxodo, deixa eu ver se eu acho aqui, para ficar em Êxodo 26:6, aonde aqui vai mostrar o errado, o que é, entende? Para formar um errado composto precisa de colchetes, precisa de cortinas, ou seja, precisa pegar várias coisas para formar um errado composto. Aqui no texto de Deuteronômio 6:4 não. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não fala nada de 2, 3 aqui para formar um. Deu para entender, né? Então aqui é numeral, é um mesmo. Bom, errado então é um numeral comum para um. Então ele pode sim, no contexto, indicar pluralidade. Ou seja, ele pode indicar composto, unidade composta. Pode, desde que o contexto afirme isso, como é o caso de Êxodo lá que eu citei. Vamos falar agora aqui sobre vamos continuar aqui. Eduardo está por aí? João 17:1, Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Aqui é manifestação, gente. Aqui não é um Deus dentro de outro Deus. Aqui não é pericorese, não. Entende? É a manifestação de Deus em carne humana. Deus, ele se tornou homem. Ele se tornou um de nós. Ele se tornou menor do que os anjos. Ele, quando ele estava na etapa de redenção, nesse tempo de redenção, ele veio como filho. Dá para entender isso? Né? Então, São João 17:3. A ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quer dizer, quem foi enviado? O corpo, o Filho. Não é outro Deus. Então você vê que não existe escrituras para dizer de 3 pessoas distintas. Não tem isso. João 14:10. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus disse: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ver o Pai fazer. Porque o Filho é a carne. A carne não pode fazer nada sem o Espírito. Acabou, pronto, aí está a palavra de Deus, simples. Agora esses termos teológicos, onde pessoas humildes, simples, pessoas que nunca vão entender essas terminologias, essas nomenclaturas que vocês usam, isso só confunde, só distancia. Usa a palavra, usa a Bíblia como ela é. Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Agora sim é o que eu quero falar. O tabernáculo. Olha que interessante que é isso daqui. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Esse é o propósito. Deus habitar com o homem. Agora como? Então a estrutura do tabernáculo era o quê? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Vamos em ordem aqui para vocês verem. Em Hebreus, vamos ler Hebreus 9:8. Pega sua Bíblia, vamos ver Hebreus 9, 8. Vamos aqui. Isso aqui vai, se a pessoa abrir a mente aqui, vai entender claramente o que Deus queria fazer. Hebreus 9:8, vamos aqui, o 6, 9:6 em diante. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo, entravam os sacerdotes. A Bíblia está falando do tabernáculo lá do Velho Testamento. Entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, o tabernáculo de Moisés. Veja bem. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, no segundo, né? Uma vez no ano, não sem sangue,
que oferecia por si mesmo, tinha que entrar com sangue, o sangue alheio, e tinha que ser um sangue oferecido por ele mesmo e pelas culpas do povo. Então ele tinha que entrar com sangue lá, não era morte. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons, sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, certo? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Cristo é o tabernáculo de Deus. Então, a Bíblia diz, Deus, o Espírito Santo vai falar, no que nela está gerado, então a Bíblia vai dizer, é do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou um corpo, então, no ventre de uma virgem. No Velho Testamento, Deus vinha dentro do tabernáculo, certo? Onde estava a arca. Deus vinha ali naquela nuvem, naquela grande, né, nuvem de glória. Não é essa nuvem da atmosfera, não. É a nuvem de glória. Então Deus vinha ali. Deus é um fogo consumidor. E só o sumo sacerdote que poderia entrar lá, então. No Novo Testamento, vamos aqui, minha live está querendo parar aqui. Vamos continuar. No Novo Testamento, quando o corpo foi gerado, este é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Deus, então, estava ali velado, atrás daquela pele humana. No Velho Testamento, ele estava velado dentro do tabernáculo. Ninguém podia entrar na presença de Deus, era morte, por causa do pecado. Tinha que sacrificar um animal, e um sumo sacerdote que podia entrar lá. No Novo Testamento, Deus mesmo, então, ele desce em forma humana. Quando ele é morto, o tabernáculo foi rasgado, o sangue foi derramado, a ira de Deus cessou. A Bíblia diz que todos nós agora somos sacerdotes reais porque temos livre acesso a Deus agora pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E ele vem na forma do Espírito Santo e se derrama sobre a igreja. Agora é Deus conosco. Era Deus sobre nós. Deus caminhando conosco, né? O Filho, Jesus Cristo. Agora é Deus em nós, o Espírito Santo. Não é 3 pessoas. São manifestações de um único Deus. E não é modalismo, não é Sabélio, como aqui esse irmão disse também de Sabélio, né? Ele disse, primeiro, que Sabélio não deixou obra nenhuma. A obra que ele deixou, fragmento, não existe obra dele, certo? Não tem uma obra para você. Isso foi os opositores, como Tertuliano e outros, que vai falar de Sabélio. Dá para entender? E Sabélio, nós não cremos em doutrina de Sabélio. Mas Sabélio teve muito mais visão e entendimento, segundo o próprio Tertuliano aí, que ele fala de Sabélio, do que o próprio Tertuliano, né? E assim por diante. Bom, então, Deus naquele corpo, né, ele pagou o preço e Deus, o propiciatório, ficou à vista. Todos nós, a Bíblia diz, somos sacerdotes e temos acesso por fé. Só que você tem que crer que naquele corpo estava o próprio Deus. Se não creres que eu sou, Jesus disse, morrereis em vossos pecados. Se você não crer que Jesus era o próprio Deus, morrerás em vossos pecados. Não segunda pessoa. A Bíblia diz que ele é a primeira e a última. Ele é o primeiro e o último, não segunda. Entende? Então precisa-se largar a filosofia, largar esses termos teológicos para crer na Bíblia como ela é. Bom, então o verbo se fez carne e habitou entre nós. No grego, esse habitou aqui é tabernaculou. Deu para entender? O tabernáculo de Deus. A Bíblia vai dizer, vamos ler aqui, né? Vamos ler Atos 2. Pega sua Bíblia em Atos 2. Vamos aqui bem devagar. Tô acabando já, só mais essa daqui a gente já termina, né? Atos 2. Aqui. Vamos aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que Deus o fez Senhor e Cristo? A este Jesus, ou seja, a este corpo. É o que Pedro estava falando no contexto anterior. O santo que não poderia haver corrupção. A este Jesus, Deus o fez Senhor, por quê? Porque era o Pai que habitava ali. Era o próprio Deus que habitava ali. Então é Senhor. Porque
Só existe um Espírito que é Senhor. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. O Senhor é Espírito. Então, o Senhor habitando naquele corpo, a Bíblia diz que Ele é Senhor Jesus Cristo. Então, todos ouviram isso e logo eles foram e perguntaram, né, aos discípulos. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí eu poderia ficar mostrando aqui os batismos que tem na Bíblia aqui, Atos 8, Atos 19, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe um batismo aqui repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Porque lá foi uma ordenança que Jesus disse para se usar o nome. E Pedro, por revelação, por entendimento, ele tinha o Espírito Santo, soube que Pai, Filho e Espírito Santo era os títulos concentrados em uma pessoa, certo? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então eles batizaram no nome de Deus, que é Senhor Jesus Cristo. Pronto, é simples, essa é a Bíblia. Saiu fora disso, Paulo diz, a Bíblia diz, aquele que acrescentar ou tirar, João, melhor dizendo, no Apocalipse. Paulo também vai dizer, se alguém pregar um outro evangelho além do que nós já pregamos, ou nós mesmos, sejamos anátema. Então, você que sabe, você pode escolher ficar crendo em uma doutrina filosófica, eu mostrei aqui, e vocês também que estudam mais do que eu, sabem muito bem que é filosofia, não tente enganar a própria consciência. Sabe que é uma doutrina filosófica. Tiveram que fazer arranjos para poder usar esse termo Deus em três pessoas, é um politeísmo disfarçado. Entende? Então, vocês têm o direito, né, de crer em coisas contrárias, como crer na Bíblia como é. Eu estou mostrando para vocês aqui que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus, revelado aos homens. Bom, vamos aqui. Então eu falei sobre o sacerdócio real, 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Por quê? Porque o tabernáculo de Deus, o corpo, foi rasgado. Pagou o preço. A ira de Deus cessou. O Espírito Santo agora, ele vem na forma do Espírito Santo e habita em nós. Chamando um povo, Atos 15, 14, para o seu nome, uma noiva. Uma noiva recebe o nome do noivo. Deus em morfe, Deus mudando, certo? Deus descendo, Deus saiu da eternidade para se tornar visível aos homens. Não é verdade? Deus então aparecia ali no templo, aparecia para Abraão, aparecia para Moisés em teofania, é o Logos em teofania. Mais tarde, então, no tempo, na plenitude dos tempos, ele tinha que vir para redimir. Então ele gera no ventre de uma virgem o seu santo corpo, o santo que há de nascer. E esse corpo, então, cresceu, chegou na idade de cumprir o ministério profético, que ele veio como profeta. Ele veio como filho do homem aponta para profeta. Ele cumpriu toda a Escritura. No batismo ele disse, assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Ele tinha que cumprir do que dele estava escrito. Entende? Submissão. Ele fez tudo o que dele estava escrito. Todavia, ali estava o Deus da glória. Se conhecesse, o Senhor nunca teria crucificado o Senhor da glória. Só existe um Senhor. Agora vocês querem inventar mais 2, 3 Senhor e dizer e querer interpretar para nós que esses três são um, né? Que esses três, existe um Deus e esse Deus dividido em 3 hipóstase. Não cola. Isso não é Bíblia. A Bíblia não diz isso. Entende? Então, vamos aqui então. Eu acho que eu vou terminar. Eu queria falar algo aqui sobre o batismo, né? Que é o batismo, como eu já disse, Mateus 28, 19 é uma ordem, ali não é ato batismal. Jesus chamou os discípulos e deu a ordem: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Singular, nome, não nos nomes, não repetindo, não. Usar o nome. Atos 2:38, 10 dias depois, então, os apóstolos aplicaram esse mandamento, invocando o nome do Senhor, né? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Atos 8:16, eram todos batizados em nome do Senhor Jesus, tanto homens quanto mulheres, certo? E os apóstolos, então, a igreja mandou
Pedro e Tiago, se não me engano, Pedro e João, para impor as mãos sobre aqueles que já tinham sido batizados. Não precisou Pedro batizar eles de novo, porque eles já tinham sido batizados por Felipe. E então Pedro impôs as mãos sobre eles, porque é promessa: recebereis o dom do Espírito Santo, se for batizado em nome do Senhor Jesus. Então veio sobre eles o Espírito Santo. Em Atos 19, Paulo encontra com os batistas e dizem em que batismo que eles tinham sido batizados. Eles disseram: o batismo de João. Mas Jesus disse: certamente João batizou para o arrependimento, dizendo para crer após, quem ia vir após ele, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo então disse para eles e rebatizou eles em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 19, 5. E foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tem que ter a invocação do nome, tem que ser invocado o nome. Engraçado que o sistema religioso, ele ensina que para pedir bênção, tem que pedir em nome do Senhor Jesus. Para pedir cura, tem que pedir em nome do Senhor Jesus. Agora, a hora da invocação sobre si, para o perdão dos pecados, o nome que tem redenção, o qual o sangue é aplicado, não querem. Aí eles querem os títulos mesmo, coisa que não tem na Bíblia. Então você acha que não é uma enganação? Então, Atos 4, 12. Em nenhum outro nome, a Bíblia está dizendo, isso aqui é difícil de crer na Bíblia, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Filipenses 2, 9 e 11. Deus lhe deu um nome sobre todo o nome. Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o nome, irmãos. Deve-se usar o nome do Senhor Jesus. Atos 22,16. De novo: levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, o nome dele. Então não tem para onde fugir. Não deixe o arrazoamento, não deixe essas doutrinas enganar você. Hebreus 9, 22, a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o nome no qual houve a remissão dos pecados? Senhor Jesus Cristo. Bom, eu vou parar por aqui então. Eu creio que já está bom. Eu queria falar um pouquinho só, mas a gente pode fazer então um estudo aí. O irmão André, que tem uma sabedoria muito grande aí para falar sobre Deus em Morph, A gente pode gravar uma live se o irmão André quiser, uma hora quando tiver, e o irmão André falar bastante sobre Deus em Morph. Então, quebrar e a gente poder mostrar para mais pessoas que não existe trindade. Isso é uma doutrina romana que os evangélicos aderiram, pegaram por herança, entende? Mas Deus enviou um profeta, Deus enviou um servo, Deus enviou um Elias chamado William Marrambrana, que trouxe de volta, ensinando a olhar para mais um pouquinho para trás, não para a Nicéia, mais um pouquinho para trás, para Atos 2, 38 e assim por diante, colocando tudo em ordem, a posição da mulher, não existe pastora, toda a ordenança bíblica, a ceia bíblica, um vinho, pão asmo, o lava-pés, todas as doutrinas bíblicas, de volta à fé original. E esse meio confuso da religião, esse monte de religião que tem, faz então as pessoas descrer da palavra de Deus, Infelizmente. Mas Deus vai chamando, o que é para vir, Se alguém ouviu, quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não importa de onde você é, a gente indica pastores que creem nessa fé, que creem na Bíblia como ela é, que creem nesse batismo verdadeiro, e a gente pode te indicar aí para você estar sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois ele mandou aqui para mim também sobre, esse eu nem falei, nem vou falar agora, sobre a trindade econômica e ontológica, Isso é que eu não gosto dessas coisas, para mim isso aí é inútil, mas a gente pode falar também sobre isso, não tem problema nenhum, Mas eu prefiro pregar o Evangelho, a Bíblia como ela é, ensinar um batismo verdadeiro, ensinar a ceia verdadeira, ensinar o Deus verdadeiro como a Bíblia ensina, sem mistura teológica. Deus abençoe a todos então.
Deus abençoe o irmão André por ter participado aí da live. Vê aí, irmão André, quando o irmão quiser, o irmão dá um alô para nós lá, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. O Gustavo, Deus abençoe Gustavo. Leia a Bíblia, Gustavo, né? Vê os batismos que tem na Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos 2:38, marca aí. Abra sua Bíblia em Atos 19:5. Abra sua Bíblia, leia Atos 8. Leia e creia nela, entende? E você vai entender o que é que Jesus falou em Mateus 28:19. Pedro não contrariou Jesus, não deixa isso entrar na tua mente. Pedro, eu vi um pastor chamado Juliano, não vou citar o sobrenome dele, dizer que eu prefiro ficar com o que Jesus... Meu Deus do céu, onde está... Aí já mostra que a doutrina da Trindade é errada. Um teólogo, no porte dele, falar isso, misericórdia, né? Ele disse isso, e tem vídeo na internet aí com o pastor Luiz Mendes. Ele falou isso daí. Eu prefiro ficar com o que Jesus falou. Mas, meu Deus do céu, o Espírito Santo que falou ali em Jesus, o corpo, o mesmo Espírito Santo falou em Pedro. Não há contradição. Jesus mandou usar o nome, Pedro usou o nome. Não tem contradição, né? Pedro usou o nome do Pai, que é Jesus, que é Senhor Jesus. Ele usou o nome do Filho, que é Jesus. O que está gerado será chamado, né? Jesus. Porás o nome de Jesus, o Santo que há de nascer. O Santo é o corpo. Atos 2. Então, Pedro cumpriu, os apóstolos cumpriram, Paulo cumpriu, todo mundo cumpriu. É só Roma que não cumpriu. E as igrejas evangélicas creem em Roma. Deus os abençoe.